Seja bem-vindo. Muito obrigado por estar aqui. Antes de seguir, quero me apresentar. Meu nome é Geraldo Claro, tenho 60 anos e trabalho desde os 16. Quase toda a minha vida eu trabalhei em áreas da cadeia de abastecimento. Meu último trabalho foi na Heineken, como diretor de Supply Chain. A ideia desse vídeo é dividir a minha experiência com quem está querendo entrar no mundo da logística nas suas diversas áreas. Nada melhor que começar falando de uma área vital para que toda a cadeia funcione adequadamente, que é o planejamento e controle da produção. A área de planejamento tem um papel fundamental na indústria de transformação, seja ela de qual segmento for. Essa área faz a ponte entre os desejos e necessidades da área comercial com as possibilidades e disponibilidades da área industrial. Normalmente, a área de planejamento também faz a apresentação dos planos para a direção da empresa, que fica sabendo dos possíveis gargalos da produção e, com isso, pode tomar providências antecipadas. Eu costumo dizer que quanto melhor planejamos, menos dependemos de sorte. Então vamos lá. São 3 vídeos com os conceitos básicos de planejamento de produção. São conceitos simples e práticos, mas que conseguem dar conta de qualquer empresa de transformação. Nos vídeos, eu vou utilizar barras coloridas no rodapé. Assim você conseguirá encontrar os assuntos mais facilmente, podendo assistir aos poucos ou rever assuntos passados. Veja na apresentação dos módulos, cada assunto tem a sua cor da barra. Como veremos, em alguns momentos você poderá pausar o vídeo para fazer os exercícios, antes de ver os resultados. Espero que você aproveite. No final, deixarei meu e-mail caso você queira entrar em contato ou tirar alguma dúvida. E não esqueça de deixar o seu like e comentários. No módulo 1, nós vamos ver o que é o PCP, o que é necessário saber para planejar, 7 questões-chave para o PCP, funções do PCP, para que planejar, 5 passos para planejar, horizontes e incertezas do planejamento, hierarquia do planejamento, programação de curto prazo, empurrar ou puxar. No módulo 2, veremos cálculo das necessidades líquidas, necessidade versus disponibilidade, um produto e vários processos versus um processo para vários produtos, falta ou sobra de capacidade, controle de produção, o que controlar, para que controlar. No módulo 3, o escalonamento ou sequenciamento de ordens pelos métodos EDD e método SPT. Estoques, o que é, para que serve. Conceitos de modelos de gestão de estoques. Ponto de reposição, lote econômico e estoque de segurança. O que é PCP? PCP é uma sigla para Planejamento e Controle da Produção. Olhando no dicionário, planejar é fazer um plano, projetar algo, planificar, preparar o trabalho. Programar é fazer um programa de algo, estabelecer um programa. Programa é a enumeração de propósitos, conjunto de instruções, dados ou expressões. Controlar é verificar, fiscalizar, examinar, inspecionar, ter sob domínio, ter sob vigilância. E produção é ato ou efeito de produzir, sendo que produzir é criar, gerar, ocasionar, proporcionar, causar. Agora vamos ver algumas definições. Russomano nos diz que o planejamento e controle da produção é uma função de apoio, de coordenação das várias atividades, de acordo com os planos de produção, de modo que os programas pré-estabelecidos possam ser atendidos com economia e eficiência.
Zaccarelli nos diz que é um conjunto de funções interrelacionadas que objetivam comandar o processo produtivo e coordená-lo com os demais setores administrativos da empresa. A minha definição é que é um setor responsável por criar um plano de produção e controlar a sua execução, de forma a otimizar a utilização dos recursos para atender às necessidades da empresa. E o que é necessário saber para planejar? Precisamos, basicamente, de informações, como processos, roteiro de fabricação, tempos de máquinas, produto. Precisamos conhecer o produto, saber uma lista de materiais, o desenho, os moldes, o ferramental de cada produto. Precisamos saber as questões de qualidade, como exigências de qualidade, índices de refúgio. Precisamos saber a respeito da manutenção, a disponibilidade dos equipamentos, as paradas programadas para manutenção e etc. Da área comercial, nós temos que conhecer os planos de venda e o estoque dos produtos acabados. Da área de suprimentos, precisamos conhecer o lead time dos fornecedores e o estoque de matéria-prima. Com todas essas informações, nós vamos gerar ordens. Essas ordens vão ser enviadas para a área de compras e para a área de fabricação. Vamos ver agora as 7 questões-chave para o PCP. A primeira é: o que produzir? Qual o produto? Qual a sequência? Qual o pedido? A segunda é: quanto produzir? Produzir tudo, produzir para estocar, qual o tamanho do lote? A terceira questão é: onde produzir? Em qual máquina? Em qual planta? A quarta é: como produzir? Produzir internamente, externamente? É a decisão make or buy. A quinta questão é: quando produzir? É estabelecer as prioridades. A sexta questão é: com o que produzir? Quais são as matérias-primas disponíveis? Os pedidos de compra para receber. A sétima questão é: com quem produzir? Se temos mão de obra disponível, se temos equipamentos disponíveis. Um bom plano deve abranger todas essas questões, para, no final, evitar surpresas. Vejamos agora quais são as funções do PCP. Planejar nas necessidades futuras da capacidade produtiva. Planejar os materiais que devem ser comprados. Planejar os níveis de estoque. Lembrando que estoque é dinheiro. Programar as atividades da produção. Saber e informar sobre os recursos e as ordens. Prever prazos e controlar o cumprimento dos planos. E ser capaz de reagir aos problemas e desvios do plano. Com todas essas funções, temos um objetivo, que é a satisfação do cliente. Mas para que planejar? Vamos imaginar uma empresa que tomou a decisão de produzir. Produzir é utilizar recursos para criar utilidades a fim de satisfazer uma necessidade. Muito bem. Os recursos, basicamente, são os recursos naturais, trabalhadores, mão de obra, e os recursos econômicos e financeiros, é o dinheiro. E, uma vez criada uma utilidade, criado um bem, a ideia é vender para obter lucro, ok? Mas como se obtém o lucro? De uma forma geral, essa fórmula mostra
como que era obtido o lucro no passado. Tínhamos um custo que era apurado, somando insumos, matéria-prima, mão de obra, custos fixos, impostos. Tínhamos lá quanto custou, quanto que houve de investimento. E havia uma expectativa de lucro, quanto o empresário gostaria de obter o lucro. Somando o custo mais o lucro, a gente obtinha o preço de venda. Mas vamos lembrar que essa era uma época em que havia muito pouca concorrência. Atualmente, o lucro é obtido de uma outra forma. Primeiro, toma-se por base o preço de venda, ou seja, porque o preço de venda é determinado pelo mercado. E lembrando que nós vivemos num mercado globalizado, de alta concorrência. Depois, nós apuramos os custos, exatamente como era feito no passado. Mas note que agora o lucro é uma conta entre preço de venda menos custo. Então, o lucro é um resultado e não mais um desejo. Para se obter lucro, o nosso custo tem que ser menor que o preço de venda, ok? E quanto menor o custo, maior o lucro. Por isso, a importância do PCP, uma vez que o PCP é o responsável pela melhor utilização dos recursos, a fim de gerar um produto no prazo e na qualidade solicitada e visando maximizar o resultado. Vamos ver agora quais são os 5 passos para planejar. O primeiro passo é levantar a situação presente, saber qual a real situação atual, conhecer os estoques, as capacidades de produção, quais são as dificuldades, os planos de venda, os planos de manutenção, etc. Buscar as informações da situação atual. Depois, vamos desenvolver a visão de futuro. Traçar uma rota, criar o plano de voo, é enxergar o futuro estando no presente. Depois, nós vamos avaliar os dados do presente em relação ao desejo do futuro. Temos que avaliar quais são os gaps, quais são as diferenças, prever os possíveis desvios de rota e traçar planos alternativos caso ocorra um desses desvios. Em seguida, tomar decisões, decidir o rumo. Quanto melhor as informações, melhores as decisões. E o quinto passo é divulgar o plano e controlar a execução. Pôr o plano para correr. E vamos controlando para saber como anda o plano. Lembremos sempre que, quanto melhor planejarmos, menos dependeremos de sorte. Agora vamos ver horizontes e incertezas do planejamento. Horizonte de planejamento é a quantidade de tempo futuro disponível para se realizar uma visão, realizar um planejamento. O espaço de tempo que se está planejando pode ser hora a hora, planejamento diário, planejamento semanal, mensal, anual, um planejamento para 5 anos, como um planejamento estratégico. E as incertezas do planejamento são os desvios que os planos estão sujeitos durante a execução. Note que as incertezas aumentam com o horizonte. Fazer um plano de longo prazo está sujeito a uma série de acontecimentos que a gente não consegue prever tudo no momento presente. Ok? Por isso que as incertezas aumentam com o horizonte. Hierarquia do planejamento. A hierarquia do planejamento tem a ver com o horizonte que se está planejando. Então, um planejamento de curto prazo nos dá uma visão operacional, como a programação da fábrica, por exemplo, o que vai se fazer no próximo dia, na próxima semana.
Aí vem o planejamento de médio prazo, que já é uma visão mais gerencial, como o plano de capacidades, por exemplo, saber quais são as máquinas que nós temos, disponibilidades, tempo, mão de obra. E, por último, uma visão mais estratégica, mais de longo prazo, né? Um planejamento anual, né? Onde se faz aí no planejamento estratégico, a área de planejamento faz uma análise do futuro, ok? Agora vamos ver um pouco sobre programação de curto prazo. Vamos entrar um pouco no detalhe nos processos de empurrar versus o processo puxar. O processo de empurrar a produção determina que o processo anterior aciona o processo seguinte. Então, de uma forma simples, né, nós vemos aí a compra dos insumos, né, armazena os insumos. O primeiro processo começa a trabalhar os insumos, na sequência passa para o segundo processo que dá continuidade na produção, aí o material vai para uma linha de montagem ou finalização e o processo está terminado. Vamos ver um exemplo prático. Vamos pensar numa indústria de cerveja. Primeiro, existem os insumos, né? Malte, lúpulo, água, enfim, todos os insumos necessários para produzir a cerveja. Começa-se a produção preparando o mosto, né? Mosto é a base da cerveja, é onde vai fermentar a cerveja, fica dentro de um tanque fermentando. A partir do momento que a cerveja já está fermentada, passa para o processo seguinte, que é o de filtrar a cerveja. Ao filtrar a cerveja já vai diretamente para para as suas embalagens, seja lata, seja garrafa, né? E dali vai para encaixotar ou para embalar, dependendo da embalagem, ok? Então, a seguir vai ser armazenado e vai ficar lá aguardando para ser expedido, né? Note que cada etapa vai empurrando a produção para a próxima etapa, né? Nós conseguimos ver aí bem com um bom exemplo de como funciona a produção empurrada, ok? Vamos ver agora o processo de puxada de produção, né? O processo seguinte aciona o processo anterior, muito conhecido aí pelo nome japonês de Kanban, né? Então é como se existe uma expedição, expede um produto e imediatamente já é alertado o processo anterior, que seria a montagem, monta outro produto para ficar pronto para a próxima expedição. Aí a montagem monta e já fala para o processo anterior, produz os seus componentes aí, que vai pedir para o anterior, e o anterior vai lá buscar a matéria-prima para ir executando. Então você vê que vem do fim para o começo da produção, do processo de produção. Vamos ver um exemplo aqui também prático. Um exemplo de puxada é uma pizzaria. A pizzaria recebe um pedido, passa para o processo anterior. O processo anterior, que é assar a pizza. A pizza é assada e em seguida ela é expedida. Nesse momento, o pessoal do forno já fala, já vai montando outra pizza aí, que a hora que vier outro pedido, ela já está montada para eu poder assar. Então aquele processo vai montar, o processo de montar a pizza. Aí na sequência ele já avisa o processo anterior, que é, prepara mais massa aí, que eu já estou montando, né? E avisa e o pessoal de preparar a massa então passa para o processo anterior, me entrega aí farinha, ovo, leite, etc, para eu preparar a massa. Então cada etapa
vai preparando e acionando a etapa anterior. No final, a área de insumos verifica se precisa fazer reposição de estoque. Então, ele só compra se realmente vendeu, né? Nesse caso aí do Kanban, a gente consegue ver, né, que cada etapa vai puxando a produção da etapa anterior. É como se a etapa anterior não se mexe, né? Ela fica aguardando ser acionada pela etapa seguinte, ok? Então, com isso, nós chegamos aí no final do nosso primeiro módulo. Minha dica: revise os conceitos, faz exercícios de fixação, entenda bem esses conceitos que nós conversamos. É importante prosseguir com segurança, né? Se você sempre pode voltar e rever cada um desses conceitos, cada um desses assuntos, né? Muito obrigado, deixa seu like. Se tiver dúvida, envie um e-mail para mim. Meu e-mail é geraldo.claro@gmail.com. Ok? Um grande abraço, aguardo vocês no módulo 2. Até lá!